Igreja em movimento. A palavra Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 4º domingo do tempo da Páscoa. Eu sou a porta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço do nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Eu sou a porta. Esta é a porta do Senhor, só os justos entram por ela. Vim ao mundo para que tenham a vida em plenitude. No Evangelho do Bom Pastor, cada ano lemos um trecho diferente. Já na liturgia de antes do Concílio Vaticano II, neste domingo, lia-se a parábola do Bom Pastor, tanto que esse domingo, há séculos, é chamado de o Domingo do Bom Pastor. E na maioria dos países se celebra o Dia das Vocações, ligando o Bom Pastor ao Padre. Os últimos papas têm mandado cada ano uma mensagem às igrejas de incentivo para todos que trabalham com as vocações, aos vocacionados e a quantos possam ouvir um chamado especial do Bom Pastor para ajudá-lo a conduzir o rebanho. Hoje, lemos a primeira parte da parábola, em que Jesus se compara à porta do redil. A imagem de Jesus Bom Pastor, com a ovelha nos ombros, era muito querida dos cristãos. Encontra-se desenhada nas catacumbas de Roma, São Calixto e Santa Priscila, e é recordada pelos mais antigos escritores do cristianismo. De fato, é uma imagem cheia de ternura e uma duríssima mensagem contra os que se arrogam o direito de conduzir as ovelhas para pastos não queridos pelo único pastor do rebanho no Novo Testamento, Jesus de Nazaré, que comprou as ovelhas com o preço do seu sangue, redimiu-as na cruz e lhes garantiu na Páscoa a vida eterna. A partir do século XIX, talvez pela passagem do mundo rural ao mundo industrial e urbano, ela foi inúmeras vezes substituída pela imagem do Sagrado Coração de Jesus com o mesmo significado: misericórdia, amor e doação. O maior evangelizador, o mais perfeito comunicador. 3 eram as profissões rurais dos hebreus no tempo de Jesus. Primeiro, plantadores de trigos. Jesus fala do semeador. Lucas fala da seara madura à espera de colhedores. Fala também do trigo e do joio. Fala do grão de trigo que deve apodrecer para frutificar. Segundo, pescadores. Jesus conta a parábola da rede de arrastão, comparando-a ao reino dos céus. Prega em cima de uma barca. Usa da barca e da pesca para provar sua ressurreição. Como um pedaço de peixe assado, como prova de que era ele mesmo ressuscitado e não um fantasma. Há ao menos 2 pescas milagrosas. Em meio a pescadores experimentados, acalma as ondas do mar. Terceiro, pastores. Eles estão presentes na noite de Natal. Jesus compara o povo à ovelha sem pastor. Jesus compara a igreja nascente a um rebanho. Conta a parábola da ovelha desgarrada e compara-se a um bom pastor. É encantador observar como Jesus se adapta à realidade de seu povo e como parte do seu dia a dia para lhes ensinar
as coisas novas. Paulo VI, no documento Evangelho Nunciandi, a evangelização no mundo contemporâneo, chama de Jesus de primeiro e maior dos evangelizadores e lembra que a evangelização perderá sua força e sua eficácia se ela não tomar em consideração o povo concreto. E também não usar a sua linguagem e seus sinais como símbolos. Compreende-se então que Jesus, além de ser o maior dos evangelizadores, tenha sido também o mais perfeito comunicador. Porta também significa a sorte do encontro. Jesus se compara a uma porta. Os pastores costumavam construir nos campos um abrigo para a noite, um retângulo cercado por pequeno muro de pedras, com uma única porta de pedra propositadamente perfeita. Durante a noite, vários pastores levavam ao abrigo suas ovelhas e um deles ficava de vigia a noite toda. De manhã, cada pastor chamava suas ovelhas, elas saíam pela única porta estreita e ele as contava e as levava a pastar. Todos conheciam essa prática, mas lembremos que também as cidades eram muradas. Em Jerusalém, sobretudo, eram famosas as muralhas de Salomão e de Herodes. Entrava-se e saía da cidade somente pela porta. Por isso, a porta significava proteção e segurança. Era na porta da cidade que recebiam os que chegavam e se despediam dos que partiam. Por isso, a porta significava acolhimento, carinho. Era a porta da cidade que se faziam os negócios, que se compravam dos mascates ou se vendiam aos estrangeiros em viagem. Por isso, porta significava sempre possibilidade. Quando Jesus se compara à porta, podem compreendê-lo a pessoa simples do campo e a pessoa requintada da cidade. Está dizendo que somente por ele se entra no abrigo, somente por ele se entra na cidade de Deus, no reino dos céus. Mas está dizendo também que nele nos encontramos segurança e proteção. Ele nos acolhe sempre que a ele recorremos. Nele teremos a mais feliz e certa das possibilidades, como dirá mais tarde Pedro. Nele encontraremos as mais ricas e preciosas promessas e nos tornaremos participantes da natureza divina. Certamente, Jesus está fazendo uma dura crítica aos fariseus e aos escribas, que haviam sentados na cátedra de Moisés. Jesus os chama de ladrões e assaltantes, porque se haviam arrogado o direito de interpretar a lei divina e, em vez de ser um roteiro de santificação e vida, tornaram-se uma carga de escravidão e de morte. A lei, na interpretação farisaica, já não significava segurança para ninguém. Não tinha mais a força de consolar e abrigar os corações angustiados do povo. Porta, sonho de um mundo eficaz e feliz. Fiquemos ainda no simbolismo da porta, já que Jesus insiste nessa figura hoje. As cidades tinham muitas muralhas altas e torres fortificadas para se defender. Enquanto há necessidade de se defender, não há verdadeira paz. Jesus, com sua pessoa e sua doutrina, quis pacificar os homens, quis dar de beber no mesmo córrego ao lobo e ao cordeiro, porque ambos eram criaturas de Deus. Quis que as criaturas humanas experimentassem um novo modo de viver,
na fraternidade e na justiça, na mansidão e na bem-querença, e por conseguinte, na paz. A esse modo de viver, Jesus chamou de reino do céu na terra. O mundo pacificado, convivendo fraternalmente, e já nesta vida em comunhão com Deus, não é utopia, é a razão de ser da encarnação de Jesus. A esse modo de viver, Jesus chama de plenitude da vida. Possível quando a ovelha, criatura humana, ouve a voz do pastor, isto é, reconhece em Jesus a autoridade de um único mestre, guia e senhor, e o segue, isto é, cumpre seus mandamentos e se faz um com ele, como ele e o Pai do céu são uma perfeita comunhão. No Apocalipse, encontramos a descrição figurada do futuro da humanidade, que diz assim: no fim dos tempos, a Nova Jerusalém, isto é, a cidade pacificada, em que podem conviver o homem e Deus, terá 12 portas sempre abertas para significar a plenitude da paz e a plenitude da justiça. Então haverá intercâmbio pleno entre Deus e a criatura humana. Será neste mundo, previsto por Jesus, apenas um ideal a ser olhado de longe, como o sol e nunca atingível? Mas Jesus não pregou sonhos irrealizáveis. O fato é que são poucos os que se conseguem encontrar a porta, que é o próprio Jesus, e entrar no reino. A eles, Jesus chama de pequeno rebanho, merecedor do reino. Por isso, ele vem nos afirmar e convidar: eu sou a porta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde precedeu a fortaleza do pastor. Jesus Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, confiantes na intercessão de Jesus Cristo, nosso mediador e bom pastor, apresentamos a Ele confiante as nossas súplicas. Pastor ressuscitado, atendei a nossa prece. Bom pastor, guiai o nosso arcebispo arquidiocesano e todo o seu presbitério, para que conduzam e animem com fidelidade e zelo pastoral a nossa igreja particular. Nós os pedimos. Pastor ressuscitado, atendei a nossa prece. Bom pastor, tocai o coração dos jovens, para que saibam escutar o vosso chamado e, discernindo a missão que lhes confiais, abracem-na com generosidade e alegria. Nós vos pedimos. Pastor ressuscitado, atendei a nossa prece. Bom pastor, olhai com amor para os vossos vocacionados e seminaristas, para que, fortalecidos pela vossa graça, saibam discernir e perseverar com fidelidade na vocação sacerdotal. Nós os pedimos. Pastor ressuscitado, atendei nossa prece. Bom pastor, abençoai e recompensai todas as mães, para que, sustentadas pelo vosso amor, permaneçam fiéis à missão de serem sinal de fé, de amor e de santidade em suas famílias. Nós vos pedimos. Pastor ressuscitado, atendei a nossa prece. Pastor eterno, acolhei e orientai nossos bispos reunidos em assembleia na casa de Mãe Aparecida, para que esses vossos indicados não percam nenhum dos vossos ensinamentos, atualizando-as para as realidades de cada diocese em nossos dias, vos pedimos.
Pastor ressuscitado, atendei a nossa prece. Pastor eterno, acolhei com bondade a súplica que vos dirigimos, firmes na esperança da vida nova, alcançada pela vossa ressurreição, vós que viveis e reinais na unidade com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões, onde refletiremos no 5º domingo do tempo da Páscoa, no qual continuaremos com o ensino de Jesus ressuscitado, que nos garante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.